Temos ninguém, temos que ser pessoas. Sinto-me ferido perante o artigo 12. No novo século e um novo milénio, do qual se esperava mais empatia, mais entreajuda entre povos e as pessoas. É preciso estarmos atentas e atentos para denunciar. Sim. E não vais utilizar isso aqui? Não preciso. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Apesar destes direitos estarem reconhecidos e consagrados, temos no mundo de hoje muitas evidências do seu atropelo e da sua violação. A guerra, as alterações climáticas, a pobreza, as desigualdades e as múltiplas discriminações são um sério impedimento à sua concretização. Cerca de 1 em cada 5 cidadãos europeus, em 2020, encontrava-se em risco de pobreza e exclusão social. De acordo com estimativas do Banco Mundial, 732 milhões de pessoas no mundo, em 2020, viviam em situação de pobreza extrema, lutando por satisfazer as suas necessidades mais básicas na esfera da saúde, da educação e do acesso à água e ao saneamento. É preciso, pois, continuar a trabalhar e agir com determinação na defesa e na promoção destes direitos universalmente, para que todos e todas possam ter acesso a uma vida digna. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. No entanto, a realidade do país ainda se encontra muito longe desse ideal. Eu posso falar da minha realidade, que é também o espelho das desigualdades que muita gente vive nos dias de hoje. No novo século de um novo milénio, do qual se esperava mais empatia, mais sentido de comunidade, mais entreajuda entre povos e as pessoas. Do que eu sinto na pele no meu dia-a-dia, posso dizer que é querer alugar casa e não conseguir, não por ter dinheiro, mas por pertencer a uma etnia. No mesmo instante em que estava a entrar em acordo, o senhorio arranjava uma desculpa qualquer para não me alugar casa. O problema é ser cigana. Mas é a minha origem e eu não escondo. É uma herança que carrego com orgulho, porque não sou eu que tenho que esconder, é a discriminação que tem de desaparecer. Artigo 3. Todo o ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nascer é sinal de vida na Terra, mas para isso o homem quer ter respeito para criar essa vida em liberdade e segurança. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Portugal foi um dos primeiros países a abolir a escravatura e um dos grandes responsáveis por ela. No entanto, ainda podemos ver o resultado dessas políticas. É preciso estarmos atentas e atentos para denunciar essa situação. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Apesar de estar subscrita e assinada uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda se verifica, em alguns países, incluindo Portugal, que não há um cumprimento deste artigo. É necessário participar e denunciar estes acontecimentos para que as pessoas recebam ajuda, para que não haja um retrocesso na sociedade. Artigo 6. Todas as pessoas têm direito, em todos os lugares, ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. E por isso, as leis nacionais e internacionais referem-se a todas as pessoas e são aplicáveis a todos e a todas. Uma pessoa não pode ser, por isso, privada dos direitos por razões da idade, raça, sexo, orientação, cor, etnia, estado social ou conjugal, crença religiosa, opinião política ou outra. Ser reconhecido como pessoa é o pressuposto essencial para a proteção dos direitos fundamentais e, sem este reconhecimento, a pessoa vê-se desprovida da sua condição essencial. O reconhecimento da personalidade jurídica tem, por isso mesmo, uma importância fundamental para o respeito dos direitos humanos. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, têm direito a igual à proteção da lei, todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Embora, infelizmente, isto não venha a acontecer na nossa sociedade. Atos de discriminação acontecem no nosso país diariamente. Temos que continuar a denunciar estes atos. É necessário que o próprio Estado, o próprio Governo, se cinja pelos direitos humanos e que não se esqueça que por trás de cada cidadão, independente da sua origem, está um ser humano com os seus direitos e deveres. Tu és da etnia cigana? Sim. E não vais utilizar isso aqui? Não preciso, embora eu nunca negue. Eu nunca nego.
porque isto assim é mais fácil, vamos falar enquanto ativista, não é? Sim. Se nós falamos enquanto ativista, temos aqui vários pontos. Primeiro, supostamente somos todos iguais perante a lei, ok? A lei não permite que sejamos discriminados, certo. Ok? Mas todos os dias vemos notícias que os próprios órgãos de comunicação social são discriminatórios, ok? Onde a notícia deixa de ser notícia e passa a ser precisamente um apontamento de algo que por vezes não reflete a realidade. Certo. Nas comunidades ciganas nunca escutam a outra parte e isto acontece vezes e vezes, quer nos tribunais, quer perante as próprias autoridades locais. Isto é importante, não é? Que nós referirmos aqui. Agora, de que forma é que nós podíamos abordar isto? Artigo 8. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os actos que violam os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Sobre as leis e a Constituição, às vezes nós, enquanto estrangeiros, temos alguma dificuldade, porque as autoridades e mesmo os tribunais e as polícias às vezes pensam que nós não sabemos a Constituição ou as leis, mas também há uma dificuldade de acesso à informação e o apoio enquanto estrangeiros que somos. E não todos, infelizmente, né, dizemos assim, que não falam português, mas se podem entender e perceber exatamente as leis portuguesas. Artigo 9. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ninguém. Eu, como mulher negra, não pertenço ao grupo dos ninguéms. Para sermos ninguém, temos que ser pessoas. Muitas pessoas negras não são consideradas pessoas. Essas sim são arbitrariamente presas, detidas ou exiladas. São vários os jovens negros que sofrem com brutalidade policial, seja num café com amigos, seja numa saída à rua. São várias as vezes que a polícia, em vez de estar aqui para nos defender, está aqui para nos atacar. Artigo número 10. Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Este é um direito imprescindível na nossa realidade atual. Todos nós conhecemos casos de pessoas que se sentem prejudicadas pela sentença do tribunal, como é o exemplo do caso do militar Deison Camará, julgado e condenado pela morte de um colega que a investigação não demonstrou, uma condenação que está marcada pelas incertezas e dúvidas. É por isso que as organizações internacionais e as organizações não governamentais têm um papel de extrema importância de vigilância na proteção dos indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, opinião política, origem social ou qualquer outra situação. Artigo 11. Todas as pessoas acusadas de um ato delituoso presume-se a inocência até que a sua culpabilidade fique legalmente aprovada no discurso de um processo público, em todas as garantias necessárias de defesa que lhe sejam asseguradas. Gostava que a Justiça olhasse mais para as pessoas e que resolvesse os assuntos atempadamente. Acho que toda a gente, pronto, que se tente defender devia ter a mesma oportunidade, independentemente de ser pobre ou rico, ou de qualquer etnia, ou de qualquer pessoa que seja. Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda a pessoa tem direito à proteção da lei. Tenho 66 anos, sou cego desde os 50 anos, sinto-me ferido perante o artigo 12, com falta de proteção da lei. Até para simplesmente ler uma carta, sou obrigado a comprar aparelhos muito caros e como também não tenho essa quantidade disponível para o fazer, serei obrigado a dar a minha correspondência a ler a outros. E já sofri na pele sobre isso. Uma experiência que eu fiz pedindo a alguém, pensando na minha confiança, que entrasse na Segurança Social para a obtenção de um documento, e o que é certo é que a obtenção que eu recebi foi o desvio da reforma desse mês. Fiquei sem a reforma
e simplesmente a Segurança Social diz que fui eu que intervi e que direcionei a reforma para outra pessoa, quando isso não é verdade. Portanto, desde logo aí, a proteção da lei, pelo menos para o meu lado, e creio que há muitos Marcelinos Ribeiros com 66 anos e muitos cegos que de facto necessitavam dessa proteção da lei, e neste momento essa proteção da lei não existe. Artigo 13. Toda pessoa tem direito de livremente escolher e escolher a sua residência no interior de Estado. Toda pessoa tem direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu direito de regressar ao seu país. People should get more opportunities to work, get together, and can learn a lot of multicultural things, so we can all grow together, and that also help humanities. So we can help each other and can grow together. And it's also impact on to reduce racism issues and many more things which happening in our society. Artigo 14. Todas as pessoas sujeitas à perseguição têm o direito de procurar e beneficiar o auxílio em outros países. Sou Diana, venho da Bulgária, tenho 31 anos. Tive de fugir do meu país porque tinha muita fome, racismo e discriminação. A fome traz muita desgraça e sofrimento. Como sobreviver todos os dias? Cada dia é uma batalha. Como vou aguentar a falta de compreensão? Ao ter um passado muito duro, pagamos um preço muito alto. Gostava que tivesse mais compreensão, mais entreajuda e não ter racismo. Gostava de ter um trabalho e não ser julgada pelo passado ou por não ter melhor escolaridade. Espero que tenha a oportunidade, como eu tive e continuo a ter, ser ajudado a acabar a fome e com a pobreza. Todos merecemos ser felizes e ter uma oportunidade de ter uma vida digna e normal. Artigo 15. Todos os seres humanos têm direito na nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar a sua nacionalidade. Nasci em Cabo Verde, cresci em Angola. Estou em Portugal há 44 anos. Os meus avós trouxeram para Portugal. Tenho família portuguesa, filhos de pai português. Fiz a minha vida aqui, trabalhei, fiz meus descontos e estou a viver com o título de residência. Artigo 16. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm os direitos iguais. O casamento não pode ser celebrado sem livre e pleno consentimento dos futuros esposos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Para algumas mulheres e menores de idade, o casamento é-lhes imposto, infelizmente, para conveniência da própria família, interesses económicos ou simplesmente como moeda de troca, o que acontece muitas vezes. Se conseguirmos pensar por uns segundos e colocarmos no lugar dessas mulheres e destas crianças, conseguimos dar valor à nossa liberdade de podermos usufruir dos nossos direitos, coisa que estas pessoas não têm. Que significado terá o casamento para esta mulher criança? Artigo 17. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem o direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Para mim, o direito à propriedade traduz-se no direito à sua casa, à habitação. Artigo 18. Toda a pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou a convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Os deveres, os direitos e a liberdade
são fundamentais na vida de qualquer pessoa, independentemente da sua cor, etnia, religião ou pensamento. Também as comunidades ciganas são muitas vezes excluídas pelas suas convicções, algumas delas ligadas à religião. Acredito que todas as formas de pensamento devem ser livres desde que não sejam ofensivas para os restantes membros da sociedade. Sem diversidade de pensamento, o mundo é mais pobre. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias, por qualquer meio de expressão. E eu, felizmente, sei o que é ter liberdade de expressão. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Também devem ser respeitadas as origens, nacionalidades, raça, etnias, idiomas, sexo, credos religiosos e outros. O exemplo que se constata há algum tempo são as arbitrariedades em que, em muitos países subscritores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazem tábua rasa desses direitos, aí consagrados, sem que o cidadão os possa exercer, o que já aconteceu em serviços públicos em Portugal. O meu apelo é que todos os cidadãos devam ter algum conhecimento dos seus direitos e os observem e lutem por eles. Não devem ser usados abusivamente e sem qualquer critério. Artigo 21. Toda a pessoa tem direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda a pessoa tem o direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. Todos temos o direito de criticar, de opinar, mas também temos o dever de tentar construir uma sociedade justa e qualitativa para todos. O direito de opinar e poder participar na vida e direção de um país deve ser encarado como um dever cívico e feito com sentido de responsabilidade, pois as opiniões de uma pessoa podem interferir com a vida de milhares. Artigo 22. Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país. A qualquer momento, todo ser humano, independentemente do estatuto socioeconómico e estado de saúde, está naturalmente sujeito à necessidade de usufruir dos seus direitos junto à segurança social e, acima de tudo, deve ter conhecimento dos mesmos. A importância deste artigo manifesta-se, entre outras situações, quando se é vítima de uma lesão cerebral, que incapacita por tempo indeterminado para exercer uma atividade profissional, por exemplo. Há situações em que se desconhecem os direitos que podem ser exigidos sem humilhação. Lamentavelmente, para a pessoa doente, o resultado deste processo pode ser bastante penoso ou até mesmo desenvolver novas doenças. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita, e à sua família, uma existência conforme com a dignidade humana e complementada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito a fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar com sindicatos para a defesa de seus interesses. Todas as pessoas, sem distinção de raça, classe e gênero, têm direito a um trabalho digno, seguro e que goste de fazer. Independente de onde viemos e de onde estejamos a viver, é preciso fazer valer esse argumento. Não podemos ser prejudicadas por sermos imigrantes ou por sermos de uma origem humilde ou só por sermos diferentes. Todo trabalho tem seu valor em igual importância, porque só o conjunto de pessoas com diferentes habilidades e diferentes saberes é que faz a roda girar e que faz o mundo avançar. Artigo 24.
Todos os seres humanos têm direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Descansar é uma necessidade do corpo e da mente por trabalharmos bastante. Uma pausa na rotina acelerada para descansar, relaxar ou simplesmente aproveitar a companhia da família e amigos é muito importante porque só assim conseguimos garantir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É essencial ter férias para reduzir o stress e carregar baterias, para nos motivar a ganhar força, para voltarmos a enfrentar a rotina. Desejar as férias também nos ajuda a melhorar o humor e incentivar-nos a trabalhar enquanto não chegam os benditos dias de descanso. Artigo 25. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. É tão simples ter um teto, uma cabana, um lar, onde se vai formar uma família. Onde se forma essa habitação, o amor há, é preciso amar, mas precisa muito mais do que isso. Precisa de cuidados, de saúde, de serviços para poder continuar e ter uma vida condigna. É preciso que esses serviços continuem a existir, mesmo que a pessoa não possa contribuir para a sociedade e não possa trabalhar. Artigo 26. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Para mim, a educação é o único caminho para a emancipação das populações vulneráveis, especialmente para mulheres que pertencem a grupos minoritários, que são duplamente discriminadas. Eu, por exemplo, que nunca deixei de aprender e para isso fui continuando a ler, a assistir documentários e etc. Para aos poucos continuar a estimular as minhas aprendizagens. Agora estou no 2º ano de licenciatura e pelo meio já trabalhei em 2 projetos de integração, sempre sem descurar o que é mais precioso para mim, a minha família e a minha cultura. Artigo 27. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Se toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural e da comunidade e de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que desta resultam, não deveria ser também imperativo e salvaguardado o direito à liberdade de toda a pessoa ser representada no espaço cultural? Não deveria a arte ser palco principal da expressão disruptiva, onde todos os lugares de existir, até o entre-lugar, deveriam ter um espaço honrado? Porque é que umas pessoas são mais pessoas do que outras? Porque é que as queers são cabeça de cartaz e têm o menor cachê? Como pode a cultura ignorar as peles que lhe dão corpo? Artigo 28. Toda pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional. Uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciados na presente declaração. A internacionalização dos direitos humanos é fundamental, pois estabelece que a dignidade da pessoa humana está acima de qualquer lei nacional, deixando assim de ser um problema apenas nacional e sim um problema internacional. Artigo 29. O indivíduo tem deveres com a comunidade fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito das direitos e liberdades dos outros e ao fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e de bem-estar numa sociedade democrática. Em caso algum, estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Contudo, estes direitos e liberdades são limitados pelas leis estabelecidas pela sociedade, com o objetivo de promover e reconhecer o respeito dos direitos e liberdades do outro. Assim como já dizia Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro.
Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.